imagina que eu tenho um capacitor, um capacitor plano de placas paralelas para facilitar. Então tem um capacitor aqui, ele tem um comprimento A nessa direção e um comprimento L nessa direção. Ele está carregado com uma carga aqui embaixo tem uma carga menos Q, e eu vou inserir um dielétrico ali dentro. Eu vou colocar um dielétrico aqui, ó. Uma placona de um dielétrico. Esse é o problema. Tá? Ou, em duas dimensões, eu tenho isso aqui. Capacitor e o dielétrico. Tá? Então, esse cara aqui está carregado. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que você acha que vai acontecer se eu pegar um capacitor plano paralelo, colocar um dielétrico numa posição como essa e soltar ele? Você pode dar três respostas. 1, não acontece nada. 2, o capacitor puxa o dielétrico para dentro dele. E 3, o capacitor expulsa o dielétrico de dentro dele. Então aqui está acontecendo o seguinte, olha, eu vi duas respostas razoáveis. Primeiro, que haverá uma indução de cargas aqui, ó. O sinal contrário. E se você pensar no efeito de borda que existe no capacitor, essas linhas tendem a puxar o capacitor para dentro. 1. Então a força vem daí. 2. A energia do sistema diminui. Sabe por quê? Como é que é a energia do sistema, nesse caso? Eu penso em termos de uma expressão como essa aqui, 1 meio de QV. Lembra que a gente viu que quando o dielétrico está aqui dentro, a DDP entre as placas diminui? Mas a carga não foi alterada, então a energia diminuiu. E a termodinâmica diz para a gente que as configurações estáveis, a natureza gosta disso, de sistemas onde a energia diminui. A natureza busca sistemas de menor energia, configurações de menor energia, ou de maior entropia. Então a pergunta agora é a seguinte: quanto vale essa força? Quanto vale essa força? Como é que eu calculo essa força que atua sobre o dielétrico? Eu vou escrever a seguinte expressão: a força é menos o gradiente da energia. Lembra disso aí? Bom, eu chamo da energia de W, né? Eu posso então pensar que essa força, já que o problema é unidimensional, é menos dW dz, dx. Isso aqui é a direção x. Então, eu tenho que calcular a energia do meu sistema com um dielétrico parcialmente, um capacitor parcialmente preenchido. Então, por exemplo, isso aqui vale L, isso aqui vale x. Isso aqui vale L menos x, concorda? Concorda que a DDP entre qualquer ponto da placa de cima e da placa de baixo é sempre a mesma? Se eu pegar um voltímetro e colocar uma perninha aqui, ou aqui, ou aqui, eu vou ler o mesmo número. Por quê? Se houvesse BDP entre pontos da placa de cima, haveria movimento de carga para torná-la uma equipotencial. Toda a placa de cima é uma equipotencial. Toda a placa de baixo também é uma equipotencial. Porque eu estou numa situação de equilíbrio. Tanto é que eu desenhei mais cargas aqui do que aqui para disso. Tá?
Então, isso aqui é equivalente a eu ter um circuito assim, ó, 2 capacitores em paralelo. Um capacitor com essa dimensão A e essa dimensão X. E outro capacitor com essa dimensão A e essa dimensão L menos X. Eles estão em paralelo porque a DDP entre essas placas são iguais. E a capacitância equivalente nesse caso é a soma das capacitâncias. Você lembra disso lá na física 2, né? Acho que você viu isso. Ok, me diz aí, se a gente está trabalhando com capacitores de placas planas e paralelas, com essas dimensões aí, quanto que vale C1 e quanto vale C2? C1 é aquele cara que tem vácuo entre as placas. Então vai ter um epsilon zero aqui, não é? Epsilon zero. Chama de B isso aqui, ó. Quanto vai a capacitância do capacitor plano paralelo? Área sobre a distância. A área aqui vai ser A vezes L menos X, tá? L menos X sobre B. Mais o outro capacitor, agora você tem que digitar aqui um outro capacitor. Tem um dielétrico que é um epsilon. A X sobre B. Então a expressão boa de se pensar para a energia é 1/2 agora está tudo bem. Porque esse cara aqui não muda. Durante o movimento de dielétrico ali dentro, esse cara aqui não muda. Então tá bom. Quem muda é o C. Então, o F vai ser igual a menos B dx de 1/2 de Q quadrado sobre C. E quem depende da capacitância, quem depende de X é a capacitância. Tá aqui. Então isso aqui é igual a 1/2 de Q quadrado. A derivada de 1 sobre C é menos 1 sobre C quadrado. Com aquele menos cancela, então vai ficar 1 sobre C quadrado dC dx. Agora ok, agora basta a gente derivar essa expressão aqui da capacitância, substituir ela e achar a força. Então a força vai ser igual a Q quadrado sobre 2C quadrado que multiplica dC dx, que é derivar essa expressão aqui em relação a x. Quanto que dá derivada em relação a x dessa expressão? Esse primeiro vamos derivar esse, vai epsilon AB, e esse aqui vai dar isso aqui vai ficar como sendo P quadrado sobre 2C quadrado A sobre B que multiplica epsilon menos epsilon zero. Então, a pergunta dele é a seguinte: se você soltar o capacitor, solta o capacitor, não há atrito aqui, será que o movimento vai ser oscilatório? Por que não? Vai aparecer aparece X ali no denominador. O denominador ao quadrado. Não é uma força elástica. Pode ser um movimento não harmônico, mas ele pode oscilar. Para ter um movimento harmônico simples, você teria que ter uma força do tipo F igual a KX. Isso não é um F igual a KX. O X está aqui dentro, né? É uma força que varia, que depende da posição. Mas depende de uma posição de uma forma complicada.
Então, para analisar esse movimento, você tem que fazer a lei de Newton, aplicar aquela força e ver como é que é o movimento disso. Mas ok, eu acho o problema bacana. Então, se você tem a expressão da força, você tem uma capacitância dessa forma aqui. Ó. Melhor na cara disso e tal. Escreve a equação de movimento, vê como é que fica. Talvez não dê para seja tão trivial. Tá? Mas a expressão é aquela. Então essa força não é constante, ela depende da posição do dielétrico, né? E depende com 1 sobre c quadrado, onde o c varia linearmente com a posição do x. É quase uma gravitação isso. É quase emulando a gravitação. Emular no seguinte sentido. Você está pegando um sistema que não tem nada a ver com gravitação, mas que tem a mesma equação da gravidade. Isso seria interessante, hein? Entendeu o que eu estou falando? O corpo em queda livre, de uma altura absurdamente grande, não nas proximidades da Terra, F, que é igual a massa de aceleração, esse F é 1 sobre R, 1 sobre X. Concorda? Na gravidade, se você pensa um movimento unidimensional de um corpo que vem caindo lá de longe, eu vou chamar isso aqui de X. É um problema dimensional que se chama de R, pode chamar de X, não é? Então a equação de movimento é a seguinte: M d2x dv2 é igual a F. E essa força aqui é do tipo uma constante que é Gzão e Mzão sobre x quadrado vezes o Mzinho. Então eu tenho uma equação assim: d2x dv2 igual a Gzão e mão 1 sobre x quadrado. Aqui você tem algo muito parecido. Se você igualar isso aqui à massa vezes a aceleração, aqui vai aparecer um termo em x quadrado, mas não isolado, né? Misturado com aquele outro termo não. Se você resolver esse problema e der parecido, você pode estar simulando um sistema gravitacional com um laboratório de física 2. Então deve acelerar, quer dizer, a aceleração deve aumentar conforme x aumenta, né?